Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, rogamos tua presença nesta casa de amor, dos teus benfeitores amigos, e rogamos, Senhor, a tua presença em nosso coração. Rogamos tua luz a nortear nossos pensamentos, a clarear os horizontes de nossas decisões. Rogamos, amado Mestre, coragem para divisar, enxergar e vivenciar os teus ensinamentos. Rogamos, amado Jesus, que o teu amor possa abrandar as energias que circundam nossas decisões, que muitas vezes são pautadas nos delírios das emoções. Rogamos, Senhor Jesus, que o teu amor esteja em cada trabalhador de boa vontade, nesta casa e também em toda a humanidade. Rogamos que teu amor estenda ao lar, à família e aos familiares de cada um aqui representado, Senhor. Sejam eles ou estejam eles na carne, como na grandeza da reencarnação, ou sejam, Senhor, aqueles que já retornaram à pátria espiritual. Rogamos por aqueles que titulam algozes, inimigos, perseguidores, e têm-nos como seus adversários, tanto do plano físico, quanto do plano extrafísico, daqueles que não enxergamos. Abençoai-os, Senhor. Rogamos que tuas bênçãos se façam no alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento, com tuas bênçãos, transforme-se também em medicamento. Rogamos que tuas bênçãos se façam em todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse a nossas mãos. Ilumine e abençoe o Senhor. Amado Jesus, rogamos que estenda tuas mãos santas e sagradas nesse caderno de amor. Em todos os nomes que aqui encontram, onde estiverem, receba visita de um anjo amigo a conceder-lhes a tua energia do despertar. E fortalecidos, possam buscar a religião que acreditarem, mas aquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Rogamos, Senhor Jesus Cristo, por estas águas em cada recipiente, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão. Por misericórdia, Jesus, derramai tuas bênçãos, tua energia santa, e assim, de simples água, possa transformar em medicamento, Senhor, em remédio, que ao ingerir, ou passar em suas dores ou feridas, possam assim os irmãos encontrar a melhora, a cura, a transformação tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. Pois desde já, de simples água, transforma em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos, Senhor Jesus, que tuas bênçãos se estendam à colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o erro, o mal, lá esteja a tua presença de amor e de vida eterna. Rogamos, Senhor Jesus Cristo, que tuas bênçãos sagradas, iluminadas, Senhor, se façam sobre nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos, credos, diferentes e diversos do nosso. Rogamos, amado Jesus, que abençoe nosso país querido, essa nação, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, para os governantes sérios, que a luz da ética, da honestidade, possa fazer-se em cada decisão e sobre todos aqueles que detêm, Senhor, a responsabilidade de comando das leis. Iluminai, Senhor, a humanidade, que entra em convulsão, Senhor, das emoções, do ego e da agressividade.
Não permita, Senhor, que um irmão possa jogar bomba ou atirar contra outro irmão só pelas diferenças de religiões, por brigas de territórios, por brigas, Senhor, de opiniões. Ó Cristo Jesus, que cada um possa despertar para as verdades, verdades eternas e imortais, que somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Fique em nós, amado. Conceda-nos a luz do entendimento do Teu Evangelho. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos amigos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz. E temos como única finalidade amar, servir e perdoar. Esse é os alicerces desta casa. E o nosso compromisso é com a evangelização. O que é a evangelização? É a educação espiritual. Nós não damos opiniões pessoais. Nós seguimos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aliando o Evangelho aos temas da atualidade. Aliamos o Evangelho à ciência e transformando, então, ciência, religião, numa filosofia de vida. Filosofia esta que eu a vivencio aproximadamente 30 anos, um pouquinho mais talvez, que faz que conceda-nos uma capacidade de entendimento da vida. Não da vida universal, mas da vida que pulsa dentro da minha individualidade, ou da individualidade de cada um. É para isso que serve religião, para isso que serve religiosidade, para que a criatura compreenda as leis do Criador e entenda que sem Ele nada somos, nem na coletividade, nem na nossa individualidade. E que não existe tempo e nem espaço, que não existe qualidades ou quantidades de dinheiro, ou de juventude, de velhice, ou de saúde, de beleza, ou de feiura, não. Existe apenas leis de Deus que são eternas, o restante é tudo passageiro. Então, fortunas desmoronam, pessoas que estão no poder desencarnam, adoecem, e tudo prevalece simples e que fica as leis de Deus. Para aqueles que passam a compreendê-la, né, cada um, né, no processo da relatividade individual de cada um, né, porque isso é lentamente, é como nós iniciamos lá no jardim da infância e chegamos até a pós-graduação, doutorado e daí mestrado e por aí vai. Assim também é na nossa caminhada das leis de Deus. Não temos as condições de interpretar e conhecê-las na profundeza e na sua quantidade em uma encarnação. Leva-se dezenas, centenas de encarnações. Mas nós não precisamos preocupar com isso, nós temos que preocupar com o hoje, porque o hoje é que vai traçar o nosso amanhã, o nosso futuro. E nós sabemos que hoje nós vivenciamos tudo aquilo que nós fizemos escolhas no passado. É um momento muito delicado em nossas vidas. É um momento muito importante na individualidade de cada um de nós. E nós estamos com dificuldades de entender isso. Nós estamos com dificuldade de compreender isso, porque estamos pautando a nossa vida nas preocupações materiais, nas necessidades do cotidiano material. Jesus Cristo nos alertava: para que se inquietar com a posse do ouro?
Para que ter preocupações com o dia de amanhã? Para que se inquietar com aquilo que nós não temos o domínio nem o poder? E em todas estas informações e ensinamentos, ele fazia uma parábola, dando ali para nós uma fórmula de entendimento mais rápida e mais expressivas. Só que nós desprezamos. Só que agora inicia-se grandes momentos de transformação. E nós precisamos compreender que sem Deus nós nada somos. Ultimamente tenho usado o exemplo da água. Quantas vezes você sente necessidade de beber água por dia? 5, 10 vezes, 20 vezes? Porque senão seu corpo entra em fragilidades. Logo, infecção urinária, logo, problemas nos rins, logo, problemas de circulação, logo, problemas sanguíneos. A água é um combustível para nosso corpo. É como se fosse ali, até carro precisa de água para andar, né? Por quê? Para resfriar o motor. Até o carro precisa. Imagina nós. Então, se a gente deixar de usar este elemento que é de Deus, a água, porque nenhum homem consegue fazê-la, né? O homem consegue fazer água? Não. Ele consegue extrair água, mas fazer não. E é um dos elementos com a fórmula química mais simples. H2O. 2 moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio. Olha aí que facilidade. Mas o homem não consegue fazer. O homem consegue extrair da onde ela tem. Por isso, os cientistas, os loucos aí da ciência, ficam indo em outros planetas e a primeira coisa que eles procuram lá é oxigênio e água. Se houver água, tem oxigênio. Se houver oxigênio, tem água. Não é? Compreende? Para ver se lá é habitável. Esquece que a nossa natureza física, dentro da nossa galáxia, é a única. Então não vai encontrar a natureza física igual ao nosso corpo. Então, se nós precisamos da água para sobreviver em corpo físico, como sobreviver em espírito? Tem condição de uma pessoa sobreviver sem ela cuidar do espírito dela? Não, não tem. Assim como o veículo, se não usar a água, ele vai ter problemas sérios e não vai poder andar. Assim, nosso corpo físico, sem o alimento espiritual, adoece e não vai conseguir mais se locomover. Nós sabemos que hoje aproximadamente 90% das enfermidades, das doenças, elas são de origens psicológicas e espirituais. E nós ainda teimamos a desprezá-las. Ainda teimamos a só buscar os paliativos na medicina convencional. Temos sim que buscar médicos, remédios, medicamento, né? Apesar que eu tenho alergia a médico, eu tenho alergia a tudo aquilo que é da área da saúde, eu tenho alergia, me arrepio inteiro. Eu não tenho experiências muito boas nos atendimentos, né, da medicina. Quase todos eles ocasionam uma situação muito ruim em mim. Acho que já é problema meu mesmo, né? Já não gosto de tomar medicamentos, tomo suplementos, né?
Eu uso suplementos, não medicamentos. Mas nós precisamos, não estou dizendo para abandonar os remédios, os médicos, os tratamentos, não. Estou dizendo para que inserir o médico celestial na tua vida, porque sem ele, os outros serão de curta duração, seus efeitos. Não resolverá. É paliativo. Você já viu falar de enxugar pedra de gelo com toalha? É essa forma, você vai enxugando o gelo e ele vai molhando novamente, não vai dar certo. Então nós precisamos de beber da fonte fecunda de Jesus Cristo, o líquido sagrado que abastece e mata a nossa sede em rumo à eternidade. Só assim nós conseguiremos equilíbrio no corpo físico. Isso não é questão de religião, nem, sabe, não é questão de opinião, é questão das leis naturais de Deus. Nesse corpo físico que eu tenho, você tem, está aí, está a partícula de Deus. Ele é a fonte fecunda. Então precisamos ligar a Ele através da prece e das atitudes e ter compreensão. O porquê nós temos que estar ligados a Ele. Não é uma questão de fé cega. Eu acredito em Deus, acabou. Eu tenho a Bíblia Sagrada em cima da minha mesa, né? Eu tenho aqui na minha mesa. Então ela vai ficar aberta. Eu vou colocar o Salmo 91, que ele vai me proteger. Eu vou colocar o Salmo 23. Não. Nada resolve. Diz um conhecido meu, e o inferno está cheio de pessoas que tinham boas intenções. Só a intenção não basta. É essa parte que agora nós adentramos com muita força nesse ano de 2024. Não basta só ter fé, não basta só ter religião, não basta só ter, sabe, a crença em Deus, acreditar em Deus e em Jesus Cristo. Não basta. Precisa-se então ter, acima disso, aquilo que se chama energia em movimento. Energia em movimento. Isso então precisa ter vontade e atitude. Sem essa vontade e sem a atitude, a energia fica em inércia. Sabe ali quando você pega a sua televisão e coloca ela lá no stand-by? Ela não está ligada e nem desligada, mas ela está consumindo energia, né? Pouquinho, mas está. Então ela tem uma energia, mas não está em movimento. Você liga ela e ela aparece as imagens e você coloca naquilo que você quer assistir. Isso chama energia em movimento. Mas eu quero assistir coisas boas. Aí você procura um canal que passa coisas boas. Então, energia em movimento para o lado positivo. Quero assistir coisas ruins. Que fala sobre morte, que fala sobre sexo, que fala sobre fuxico, mentira, falsidade. Aí você coloca num canal perverso. Energia em movimento para o lado negativo. Então, para o lado negativo vai te trazer consequências negativas. Está compreendendo isso? Energia em movimento para o lado positivo te traz saúde, equilíbrio e paz. Entende aí? Olha que fantástico. Olha o tanto que está fácil da gente sobreviver, o tanto que está fácil da gente melhorar. Basta a gente obedecer e praticar. Vou ler algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, para que a gente vá entendendo o sentido da vida, né? Desde 2004, a gente estuda esse livro aqui nessa casa, tá? Então, já passamos por várias vezes, voltando na pergunta 1, vamos até na pergunta 1019 e voltando na pergunta 1. Agora nós estamos na pergunta 356. Ele pergunta assim... 355. Existe como ciência, 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes
a escolha que fez está falando sobre a gravidez. Quando a mãe engravida-se e que ali no corpo, aquele corpo que está em formação no ventre da mãe, um espírito vem a habitar, porque não existe o corpo sem o espírito, né? O corpo convida. Se o espírito sair do corpo, o corpo não tem vida. Pode ter funções orgânicas, mas vida não. Aí ele responde assim, ó, queres dizer se, como homem, lastima a vida que tem, se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não. Ele não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada. E se a cria acima de suas forças, recorre então ao suicídio. Uma das coisas, você quer saber se você quis vir para a Terra nessa encarnação, nesse corpo? Você quer saber? Eu te dou a fórmula agora. Assim. Você reclama de tudo? Você reclama da vida? Então você não queria vir. Você veio como uma expiação. Você veio com a imposição das leis de Deus. Você reclama da família que você tem? Você reclama do corpo que você tem? Você passa uma vida em reclamações, em pessimismo, em raiva? Reclama do trabalho que você faz? Reclama da casa que você vive? Reclama do setor, da rua, da cidade que você vive? Então você veio por uma imposição das leis de Deus. Você foi para uma prisão, para uma cadeia. Lógico que quem está na cadeia não vai gostar de lá, vai? Agora, se você... Isso é que ele está respondendo essa pergunta. Se você passa dificuldades, você não reclama. Você lamenta-as, mas não reclama. Você que agradece a Deus e pede forças para vencer as adversidades, então você aceitou essa encarnação. Se você tem dificuldades familiares, dificuldade de convivência com sua mãe, com seus irmãos, uma das coisas interessantes que nós temos que entender é o seguinte: às vezes a gente ama muito nossa mãe, nosso pai, mas não concordamos com a atitude deles, não é verdade? Às vezes a gente ama demais nosso filho, nossa filha, mas não concordamos com a atitude deles, não é? Isso quer dizer que aquela pessoa ainda não assimilou as leis de Deus. Porque Jesus Cristo pediu para que nós não julgássemos ninguém. É claro que se um filho, depois de adulto, começar a fazer coisas que o pai não admite, não aceita, ele não vai deixar de amar o filho. Se for assim como a minha personalidade, mas eu não vou querer o filho perto de mim também. Eu vou aceitar um filho que dentro da minha casa que rouba, sai, mata e volta para dentro da minha casa? Não, não vou aceitar. Vou aceitar um filho que na minha condição de religioso, chega alcoolizado, drogado, ou traz bebida alcoólica ou drogas para dentro da minha casa? Não, eu continuo amando ele, mas eu peço para ele se retirar do meu lar. Você está compreendendo o que é amor e o que é energia? É essa fase que nós entramos agora. Então, quando nós crescemos, muitas vezes nós temos confrontos com nossos pais, porque nós não gostamos das atitudes deles. Sim, não gostamos. Talvez nossos pais estão sendo muito humanos, ou perdendo a noção da idade, ou dos costumes, da ética. E talvez o filho já está ali com ética, com mais costumes morais melhores do que os próprios pais. Então eu não tenho que deixar de amar meu pai. Mas eu não preciso conviver com meu pai, a minha mãe. Eu posso morar 2 quadras, não é? E visitar meus pais.
velar por eles, se eles precisarem de ajuda, de assistência, mas a convivência naquela personalidade que degladia, adoece, morre cada um, isso está acontecendo dentro da relação conjugal e amorosa. Eu vejo muitos casais que amam um ao outro, mas não dá conta de conviver. Por quê? Porque não gosta da atitude do outro. E aí adoecem, mas não largam, não separam. Você pode continuar amando, mas ó, vai amar, eu vou te amar, mas eu vou para a China ou você vai lá para o Afeganistão? Pronto, continua amando. E os dois vão conviver com saúde e paz. Compreende isso? E hoje, de vez em quando, manda mensagem: ó, estou orando por você, continuo te amando, mas não vem não, fica aí. Né? Então, nós temos que entender uma relação muito bonita que chama-se vida. Muitas pessoas vêm na Terra, está falando aqui, vêm revoltadas. Não respeitam pais, não respeitam a sociedade, não respeitam a família. E as crianças hoje estão hábeis, né? Falam assim: você não gosta de mim, porque você tem que deixar fazer o que eu quero. Né? E usa o campo emocional e a fraqueza emocional dos pais para fazer o que querem. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades. Então, desde aquela hora que a criancinha, a mãe engravida, até ela nascer, aquela criança, o espírito que está naquele ventre, ele goza de todas as suas faculdades, né? Entende tudo? Olha, mais ou menos, de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado, desde o instante da concepção, a perturbação começa e se assenhorear do espírito, advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência. Como homem, uma vez entrando na vida, mas esta lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Uma das coisas que a humanidade está esquecendo é que o espírito quanto nós, ele vem zerado. Ele traz tendência, mas ele vem com a inocência, ele vem inocente. Então, os pais, quando falam assim: nossa, esse menino é nervoso, ele não sabe o que é ainda ser nervoso, ele nem sabe o que é nervoso, mas ele pensa assim: se eu faço isso, eu sou nervoso, e se meu pai falou que eu sou, então eu sou. E passa a criar em si aquele estado de nervosismo. Aí se os pais dizem: olha, não vai aí não, isso é perigoso, você tem medo, cuidado, você tem medo demais, não vai aí não. A criança passa a fazer introspecção daquilo que o pai ou a mãe falou. Ele veio zerado, ele não tem medo de nada. Ele não sabe nada ainda. É o meio que vai formar. Aí, através do tempo, e principalmente dos 7, 8 anos, né, de vida, ele começa a recuperar aquilo realmente que o espírito é. Isso é a dádiva que Deus nos dá do esquecimento. A grande problemática da sociedade é que, há uns 30, 40 anos atrás, começaram a perder este ensinamento aos filhos e fazer que a casa e a personalidade dos pais se transformasse naquilo que os filhos quisessem. Não pode corrigir, não pode educar, não pode. E o espírito, a partir do momento que ele está no ventre da mãe, ele já sabe o que a mãe sente. E ele já consegue manipular. Imagina agora encarnado. Né? E aí vai criando uma sociedade sem personalidade, é o que está acontecendo. Personalidade que não sabe mais quem é homem, quem é mulher, quem é homem. Não sabem da existência de Deus. Né? Sabe que Deus existe, mas não sabe da existência de Deus, porque Deus está nele.
Ele pensa que Deus está lá em cima. Não, Deus está aqui dentro. E aí cria-se, então, uma dificuldade de convivência no conjunto do todo, a falta de respeito, a acentuação do ego, do orgulho, né? E aí acontece essa grande dificuldade que ninguém consegue conviver com ninguém. E se vive junto, é só tragédia. Ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência. E é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam, pouco a pouco, como a um homem que sai do sono e se recobra em posição diferente da que tinha na véspera. É isso. Vai despertando para a sua personalidade à medida que ele vai crescendo. E ela vai culminando de 7 em 7 anos. A de 7 para 8 anos, aquele espírito tem uma mudança muito grande. A hora que ele inteira aos 14 anos, ele vai assumindo uma personalidade. Aos 21, ele vai chegando ali na fase adulta. Aos 28, consolida-se. Aos 35, ele tem a personalidade que ele quer ser. Ele é dono de si mesmo. Se ele conseguir cortar os cordões umbilicais que os pais inseriram nele, ali de trauma, medo, superproteção, né? Superproteção. E aí alguns adquirem a sua verdadeira personalidade. Estes, geralmente, são muito bem-sucedidos. Autoestima, não têm dependências psicológicas, afetivas, nem emocionais. São pessoas que amam sinceramente. São pessoas que, claro, têm dificuldades, como todos têm, mas sabem pedir ajuda, aceitar ajuda. São pessoas que não importam de ser mandados e nem de mandar. São pessoas que são muito bem nos relacionamentos de amizade, são confiáveis. Entende aí? São difíceis pessoas assim na face da terra hoje, né? Difíceis, mas tem. Mas tem. São esses que cortaram os cordões umbilicais e transformaram sua personalidade. E buscaram a personalidade universal, a personalidade de Cristo. A personalidade de Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, que deu a vida por nós, aquele que transformou inimigos em amigos, aquele que fala em que somos todos irmãos. Compreende isso? E é este irmão que vem nos ofertar cada vez mais o conhecimento para a paz interior, para o equilíbrio. Sem ele, nada somos. E é a ele que devemos recorrer para as nossas decisões. É a ele que temos que entregar as nossas rogativas. Como? Através da prece, da oração. É a ele que devemos buscar força para vencer essas personalidades trevosas que habitam dentro de nós. Quem de nós não passa pela noite escura da alma? A noite escura da alma é como se apagasse todas as luzes do mundo dentro da nossa pessoa. Os pensamentos negativos, a falta de autoestima, a dificuldade de conversar com outra pessoa, de sorrir, de ter diálogos edificantes, a dificuldade de aceitar opiniões contrárias. Hoje não pode-se ter opinião contrária, todo mundo quer ter sua própria opinião. E se alguém o contradizer, ele já ameaça, já briga, já grita, já... Compreende aí? Então, para aqueles que estão cansados de sofrer, para aqueles que já estão caídos ou derrotados, é a hora de levantar a cabeça e pedir ajuda a Jesus Cristo. Iniciando através da prece, da oração. Olha o que diz o Evangelho de Jesus. Quando ele fala aqui, ação da prece, transmissão do pensamento. A prece aciona uma espécie de ação magnética. E vou falar sobre a ação magnética, dar uma pinceladinha agora. Entre aquele que ora e aquele a quem ele se dirige. Olha, quando eu oro ao nosso Senhor Jesus Cristo, então
eu e Cristo, Cristo e eu, transforma-se em uma ação magnética. Entrelaça-se as minhas energias com as energias de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que pedem ajuda para espíritos trevosos. Fazem também essa ação magnética, essa interligação. Como que faz essa prece com espíritos trevosos? Quando você está fazendo alguma coisa, você machuca, você xinga. Você está um palavrão. O que você fez? Você fez uma oração negativa. Então você ligou com quem? Com o anticristo, com os espíritos trevosos, com os espíritos negativos. Ai, se você machuca, falou, oh, meu Jesus Cristo, me proteja. Você entrou em relação com Cristo. Então, o amor de Cristo vem e te protege. Te fortalece, porque envolveu-se numa ação magnética. Como é essa ação magnética? Pega um metal, põe no bolso e tenta entrar num banco que tem porta giratória. Você entra? Não entra. Ali tem uma ação magnética que detecta metais. Compreende aí? Então você não vai entrar no banco e sacar o dinheiro. Mesmo que você tenha dinheiro lá dentro. Então quando você pega seu cartão de crédito, nele tem um chipzinho, e você coloca ele lá na máquina, ou você aproxima, você tem lá dinheiro, tem muito dinheiro, mas a ação magnética do teu cartão não condiz com a ação magnética da máquina. Então você não vai sacar seu dinheiro. Assim somos nós em relação a Jesus Cristo. Jesus Cristo me ama, Jesus Cristo me protege, Jesus Cristo deu a vida por mim, deu a vida por você, por nós. Mas precisa haver uma interação magnética entre eu e Jesus e Cristo e eu. Dele para mim já existe. Agora, se eu não buscar essa ação magnética, eu não receberei. Agora você está entendendo por que tanta dor de cabeça? Por que tanta dor no corpo? Por que tanta dor na coluna? Por que tanta dor nas pernas? Agora você está entendendo com tantas fraquezas você sente no dia a dia? Você está entendendo com tantas dificuldades de controlar as suas emoções? Você está entendendo que uma pessoa fala A e você transforma no abecedário e sente-se ofendido com aquela pessoa? Que não tem tolerância? Está entendendo a grande dificuldade de desenvolver a capacidade de dizer para uma pessoa, eu te amo? Está entendendo? Está entendendo por que as relações hoje são de crises, de brigas, de violências, de vingança, de agressividades? E de uma dependência sexual ou financeira, aonde o amor não entra? É essa dificuldade de fazer essa ação magnética. Poderia-se pensar que o efeito da prece depende desse magnetismo, da força fluídica daquele que ora. Mas não é bem assim. Os espíritos têm a condição de poder acionar essa ação magnética fluídica sobre os homens e, em razão disso, complementam, quando se faz necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu próprio nome, seja dando-lhes, naquele momento, uma força excepcional, desde que os julgue dignos dessa força ou quando ela possa ser proveitosa. Então muitas pessoas não acreditam nessa oração, na prece, e acreditam que não vai ser atendido. Mas se ele fizer, ele não precisa ter. Mas se ele tiver sinceridade no coração, os Espíritos de Jesus Cristo vêm e concedem-lhe a força. Concede-lhe essa energia, concede esse magnetismo. É igualzinho você pega seu celular e fala, nossa, está com 1%. Não vai dar para entrar no site, no app do banco e fazer uma transferência ou pagar uma conta ou sacar meu dinheiro. Aí os espíritos vêm, não, vai sim.
e te dar energia, e seu 1% vai para 30%, você agora dá, sacou o dinheiro, pronto. Você está ali com o dinheiro no bolso ou fez a transferência do pagamento. Isso é um exemplo simples e material para uma atitude espiritual que acontece conosco. Isso acontece com todos nós. Todos nós temos os anjos de Deus que cuidam de nós. Sabe qual é o problema? Que nós não pedimos ajuda, que nós não temos sinceridade no coração. Que sinceridade é essa? É o amor e o perdão. Se você não perdoar, se você ficar com ódio, com raiva, guardar mágoa, você não tem como ligar com esse magnetismo com Cristo, porque o seu magnetismo está ligado com as trevas. E as trevas vai sugar todos os seus valores. Olha, nós estamos confundindo o sentimento, o que é amor. Amor não é posse. Ah, eu amo essa pessoa, mas eu não quero ela perto de mim. Isso é amor. Jesus Cristo não amou Judas Iscariote, que o traiu? Amor. Mas Judas foi para a profundeza do umbral, porque ele atraiu aquele fator magnético negativo e distanciou do fator magnético positivo do amor de Jesus Cristo. E ele levou 1500 anos para entender aquilo, quando ele retornou como Joana d'Arc, uma guerreira da França, aonde ela, né, assim, Judas, nasceu depois como ela na França, depois de outras encarnações, claro. E ele entendeu que mesmo aquelas pessoas que odeiam, que traem, nós não precisamos odiá-las, nós precisamos amar. E quando a gente ama, a gente se liberta, a gente se cura, transforma, eleva e tem a presença de Jesus. Assim aconteceu com ele. Assim aconteceu com ele. E assim aconteceu com Joana d'Arc, Cristo veio buscá-la. Porque ela foi traída, açoitada, castigada, né? Apanhou e tudo quanto é coisas mais. E não odiou ninguém, aprendeu o que é o amor. É esse amor, chama-se magnetismo, ele desenvolve através da prece, da ligação com Deus. O homem que não acredita ser suficientemente bom para praticar pela prece uma ação benéfica, não deve, por isso, deixar de orar em favor de outro, por julgar-se indigno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são um primeiro passo de retorno ao bem e aos bons espíritos. E os bons espíritos se sentem felizes por encorajá-lo. A prece que nunca alcança graça é a do orgulhoso, que só tem fé em seu poder, em seus méritos, e que julga poder se sobrepor à vontade de Deus, do Espírito, né? Olha, nós estamos passando por um processo de uma grande ampliação de magnetismo. Iniciou-se lá pelos tempos idos de setembro, junho, julho, agosto, setembro, não sei precisar, mas mais ou menos esse tempo do ano passado. E agora em janeiro até junho deste ano será o ápice, o maior ápice desse processo. Né? Nós não precisamos de entender astronomia, né? Mas o Sol está fazendo algumas explosões na sua crosta, ou seja, no seu lado de fora. Essas explosões, elas estão sendo direcionadas exatamente para a Terra. E essas explosões estão sendo na Terra, envolve todo o magnetismo, mudando o campo magnético da Terra. E a maior intensidade dessa energia, ela está caindo sobre a linha do Equador e sobre o Brasil. Agora nós vamos entender. Elas estão perturbando os aparelhos celulares, as internets, as quedas de energias elétricas, os computadores, os veículos que têm computadores, as navegações de espaçonaves, de drones e de todas essas situações. Isso não tem problema algum, isso são situações materiais.
Não é nesse campo que eu quero alertar a cada um de vocês. É sobre o campo mental. E ela está fazendo um processo muito sério em nosso campo mental. E que processo é esse? Preste atenção nas últimas semanas, o tanto que você está esquecendo. Você põe uma coisa aqui e esquece. Você coloca 3 coisas aqui para você levar. Fala assim, nossa, vou lá na cozinha levar isso aqui. Você leva só um. Você deixa lá e fala, nossa, esqueci 2. Você volta aqui. Na metade do caminho você já esqueceu o que você vinha buscar. Não está acontecendo isso com você, não? Tá, né? Quer ver outra situação? Você olha no relógio e você baixa a cabeça, pensa, e pareceu que passou ali 2 horas. Você olha no relógio, passou 10, 20 segundos. 30 segundos. O tempo não passou. Esses dias eu fiz uma experiência. Eu estava aguardando alguma coisa, falei assim, nossa, vai dar certo. E fiquei esperando. Eu olhei no relógio 4 vezes, achei que tinha passado ali meia hora. 4 vezes, foi uma diferença de 12 segundos cada vez que eu olhei no relógio, não deu nem 1 minuto. E para mim tinha passado meia hora. Ou também, em determinados momentos, você pensa assim, nossa, é 8 horas da manhã. Eu tenho muito tempo, meio-dia eu tenho que fazer isso. A hora que você vê é 2 horas da tarde. Você não viu a hora passar. Está compreendendo? Então esse magnetismo está sendo derramado sobre o nosso campo mental. Outro problema sério que ele faz a ampliação dos fatores negativos que existem ao nosso redor e dentro de nós. Você já viu a quantidade de pensamento negativo que está vindo na sua cabeça? Lembranças de acontecimentos negativos? E dificuldades de liberá-los? Não está ou não? Muito, não é? E vai acentuar-se até no meio do ano, em junho desse ano. Então, não despreze o poder da fé e da prece. Não despreze. Porque esse magnetismo é um magnetismo material. O Sol lança seus raios e nele tem partículas magnéticas. Se a gente colocasse uma lupa, um microscópio que aumentasse aí 10.000 vezes, a gente ia ver pequenos pontinhos do tamanho da ponta de um alfinete, luminosas, atravessando o nosso corpo, nossa mente. Você está compreendendo isso? E aquilo faz uma modificação no nosso campo cerebral, nas nossas vontades, no nosso pensamento. Você viu o tanto de guerras que pegou aqui na linha do Equador? Olha lá, pega o globo e olha a linha do Equador e olha lá. Fomentou as guerras, as brigas, as agressões. Está aqui a Venezuela, o Chile, o Peru, o Equador. E assim por diante. Argentina, tudo está beirando a linha do Equador e vai vindo. Em nosso país também, alguns estados que acentuaram-se os processos de trevas. Você sabe quando teve uma ampliação desse campo magnético sobre a Terra? Em 1859. 1859. Quando o Espiritismo estava nascendo. Então o mundo estava em ebulição. A França, a igreja, pegou o livro dos Espíritos e jogou tudo em praça pública e queimou. Aprisionava, mandava prender, mandava pegar os bens das pessoas que se intitulavam espírita. Naquela época, as trevas é como se tivesse abrido as portas do inferno. Está acontecendo agora. A ciência está falando, mas só o Espiritismo que concilia essa verdade de que ela muda e manipula nosso campo mental. Só existe uma fórmula para que a gente se proteja. Diminua os diálogos negativos, diminua as reclamações, porque você está recebendo um magnetismo. Se você oferece um magnetismo de igual teor, o que acontece com ele? Multiplica-se. Aumenta.
Então, se você recebe um magnetismo, você oferta um positivo, o que acontece? Amplia o positivo. Então, a escolha é de quem? Individual, pessoal. A escolha é de cada um. E só através da prece nós conseguiremos manter o equilíbrio no nosso campo mental. Agora diz, eu falo a você, é fácil fazer uma prece? Você consegue fazer uma prece sem esquecê-la? Sem pensar numa coisa material? Sem ter uma indução para pegar seu celular? Você tem que responder uma mensagem. Olha, alguém deve ter mandado uma mensagem para você. Na hora que você inicia uma prece, vem essa fuga para as trevas, para que você não consiga orar. A gente esquece de rezar. Dificilmente a gente consegue terminar o Pai Nosso. E quando nós oramos o Pai Nosso, sai só da boca, não sai do coração, e a nossa consciência presente não está vivenciando a palavra, a prece, a frase do Pai Nosso, o seu significado. Você pega o significado da palavra e traz para você na hora da prece? Principalmente aquela, perdoai as minhas faltas, as minhas ofensas, e ensina-me a perdoar aqueles que me ofenderam. Você grava isso aí, você fala ela com a boca cheia, com o coração aberto, aí você termina o Pai Nosso e diz, meu Deus, eu estou com mágoa de fulano. Eu peço perdão a ele. Aí você fecha os olhos e fala, oh meu Deus, ó Jesus, que essa prece leve até fulano. E eu peço perdão a ele. Ah, mas foi ele que me ofendeu. Não importa quem ofendeu, você está com mágoa, você está com veneno dentro do seu coração. Você quer continuar com veneno porque você julga que foi o outro que te ofendeu? Ou você quer se curar? Você quer ficar doente? Então são momentos de verdades. Você quer viver a verdade? Então faça uma prece e busque em Cristo. Não despreza a verdade de Cristo, porque é ela que nos sustenta. E agora a coisa vai apertar. Não estou sendo pessimista, isso é apenas um aviso da espiritualidade para nós. Preste atenção, tanto que está difícil conviver com nossos pensamentos. E se nós não damos conta de conviver harmonicamente dentro de nós, com o nosso campo emocional, com o nosso campo mental, como que nós vamos conviver com as pessoas lá de fora de nós? Seremos intolerantes, agressivos, vingativos, raivosos, violentos, melindrosos. Isolaremos, ficaremos isolados e perdidos nesse cipoal de pensamento perverso e negativo. Faça prece. Não tenha medo de te chamarem de fanáticos. Reze a cada momento. Assim como você tem necessidade de beber água, eu já estou morrendo de sede. Faça a prece toda hora. Nossa, vou beber água. Não, vou beber água. Sim, vou beber um copo d'água, mas vou fazer uma prece também. Ó Jesus Cristo, proteja-me, ajude-me. Ó Jesus, tira essa mágoa do meu coração. Jesus, como eu estou nervoso, como eu estou nervosa. Ajude eu a pacificar minha alma, meu coração. Me dá entendimento, Jesus Cristo, das coisas que estão acontecendo à minha volta. Ó Jesus Cristo, proteja meu filho. Ó Jesus, proteja meu marido, mesmo que ele te brigou com você, mesmo que ele te traiu, não importa, meu Jesus, abençoa meu marido. Quando você faz isso, você atrai o magnetismo positivo e você se liga com Jesus Cristo, e agora é ampliado pelos fatores energéticos que o Sol está derramando sobre a Terra, sobre nossa cabeça. Ah, mas aquele traste, aquele vagabundo, aquele isso, você está ligando com o mal, aí as coisas só vão piorando, você vai adoecendo, sua bilis, a sua bilis estoura no estômago, sua boca fica amarga, né? Aí você toma remédios antiácidos,
o seu fígado opila, e aí o seu corpo entra numa ebulição negativa de dores, sofrimentos, de negatividades. Está compreendendo isso? A escolha nossa, a escolha sua, a escolha na individualidade de cada um. Nós estamos sendo avisados. A espiritualidade para nós está passando para nós os avisos. Que a gente possa entender e que a gente possa ter coragem de transformar. E orar, rezar. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos? Agradecer a Deus por essa tarde magnífica. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor que derrama sobre nós como fonte fecunda e mata a nossa sede de justiça e saber. Alimente nossa alma, Senhor, com o néctar do teu amor. Rogo, amado Jesus, que abençoe encarnados e desencarnados que se encontram dentro desta casa, deste templo de luz, e que ao retornar aos seus lugares de origem, possam levar, Senhor, a certeza da tua presença no coração e a energia da tua proteção, tanto a eles quanto aos seus familiares. Rogo, Senhor, por todos aqueles que sofrem e que esquecem de ti, e em tuas mãos nossas vidas entregamos. Sobre a luz do amor e do teu evangelho, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje, Senhor. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Rogo a Jesus Cristo que te acompanhe de retorno ao lar. E que a paz te acompanhe. Graças seja nosso Senhor Jesus Cristo.